Eu vou apresentar para vocês aqui. Então, como eu havia falado anteriormente, vocês estão vendo agora? Agora sim. Então, uma das bandas mais importantes é a banda do estiramento da ligação C-O, porque ela é uma banda intensa, aguda e fina. Ela não é uma banda larga, que prejudica outros sinais. Então a presença dela indica a ligação C-O. Só que nós, de acordo com o grupo funcional, eu tenho uma variação muito grande nessa. Muito grande não, relativamente grande nessa banda. Por exemplo, variando desde 600 e 1690, um pouquinho abaixo, em alguns casos, até 1800, tá? Então, eu queria mostrar a banda aqui, por exemplo, do benzaldeído. Ó, é essa banda aqui, ó. Tá vendo que ela é uma banda intensa, aguda. Aqui é só um exemplo. Então, lembrando que essa região de grupo funcional, ela vai dar muita informação sobre o grupo funcional, e isso que é o importante da gente tentar observar na atribuição dos sinais de infravermelho. Bom, ela varia de acordo com a, o efeito causado pelos vizinhos. Tanto o efeito, principalmente o efeito eletrônico, ou seja, de doação de elétrons ou de retirada de elétrons, tá? E também, em alguns casos, por exemplo, nos ácidos carboxílicos, ligações de hidrogênio vão fazer com que essa banda seja deslocada. Então, olha só, a vizinhança pode doar elétrons como pode retirar elétrons. Aqui nesse exemplo, mostrando essas duas formas canônicas aqui de ressonância, por exemplo, esse grupo Z, sendo um oxigênio, um nitrogênio, ele é capaz de doar elétrons para o grupo carbonila. Nós já vimos isso na química orgânica 2, tá? E grupos retiradores aqui, por exemplo, o grupo cloro, é muito comum em cloreto de acila. O anidrido, ele tem um oxigênio, mas ele tem uma outra dupla O. Então, olha só, se a gente pegar aqui, ó, esses dois grupos aqui, ó, cloreto de acila e anidrido acético, ou anidridos em geral, eles estão mais deslocados, porque são efeitos retiradores de elétrons. Efeitos doadores de elétrons já começa a vir para essa extremidade. Ó, notem que esse grupo aqui, o éster, ele é doador de elétron, mas ele está na forma do éster. Esses dois grupos aqui, ó, carboxílicos, ou ácido carboxílico e acetamidas, elas têm a ligação de hidrogênio. Então isso faz, por mais que ela seja doador, tem esse efeito de doação de ligação de hidrogênio. Por exemplo, olha, álcoois e éteres. A ligação CO está nessa região. Agora nós estamos vendo outro tipo de vibração, que é a da CO. Álcoois e éteres, ácidos carboxílicos e ésteres e éteres. Então, olha como que é diferente. A CO de um éster, ele vai variar mais de acordo com a forma que está, os grupos estão ligados. Já a de ácido carboxílico, bem já na extremidade. Mas essa daqui não é de grupo funcional. Então ela varia um pouco. Não é nessa que eu quero chegar aqui. Quando eu pego o ácido carboxílico, esse tipo de ligação intramolecular que faz com que tenha efeito no estiramento da ligação C-O, tá? Fazendo com que ela fique em frequências mais baixas no espectro. Já aldeídos e cetonas, eles têm a influência, olha, do efeito indutivo do grupo vizinho, ou seja, no aldeído eu dou
elétrons. Lembra que eu falei para vocês em Química Orgânica 2? Quem é mais reativo, aldeído ou cetona? Lá eu falei que o aldeído é mais reativo porque o efeito indutivo de doação dos grupos vizinhos, olha, na cetona eu tenho duas componentes de doação para o grupo C-O. Já no aldeído eu tenho uma só. Então isso faz com que a acetona seja mais o quê? Estabilizada. Então, quanto mais eu tenho doação de elétrons do grupo C-O, mais para frequências mais baixas o espectro fica. Quando eu tenho grupos, menos grupo doando, vou para frequências mais altas. Só que cada caso é um caso. O efeito, a combinação dos efeitos fazem com que mude essa vibração, tá? Que aí eu tenho efeito eletrônico, de ressonância e efeito indutivo, tá? Bom, notem, aqui é uma comparação. Ó. Esse valor aqui é o valor relativo ao tipo do, do estiramento. Por exemplo, 1715 é um valor geral para cetonas. Só que na hora que eu tenho uma cetona alfa-beta insaturada, esse estiramento vai para 1690. Tá? Olha, o efeito também acontece no caso do aldeído. Neste caso, o aldeído ele estaria em frequências mais altas, 1725. Entretanto, quando eu tenho aqui um grupo aromático que doa bastante elétrons para a carbonila, mais do que, porque ele doa por ressonância, mais do que o próprio grupo CH3, ele já vem para o. Então, gente, se confunde. Olha, nesses casos, 1700, entre 1700 e 1725, eu estou o quê? Confundindo tanto aldeído quanto cetona, e se eu observar aqui, ó, ácido carboxílico com o grupo doador, também. Então, gente, é uma salada de coisas. Não é só a olhar o grupo carbonila, é saber o que está ligado e a partir e as outras informações do espectro vão fazer ajudar nessa análise, tá? Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, três tipos de cetonas cíclicas. Olha, com a diminuição do anel, eu tenho uma frequência indo para uma frequência maior. Por quê? Porque esses elétrons não vão estar tão disponíveis. Eu tenho o efeito aqui ó, do ângulo da ligação, fazendo com que doe menos elétrons para o grupo carbonila. Tá? Aqui, ó, quando eu tenho um ciclo de 6 membros, o ângulo da ligação ele está mais próximo do carbono sp3, então ele não tem energia acumulada nele. Então ele acaba que estabilizando a molécula, fazendo com que doe mais elétrons para essa dupla O. Tá? Bom, aqui no mesmo caso, ó, eu tenho um éster cíclico e uma amida cíclica. Então, os ésteres estão em frequências mais altas por conta do quê? Do efeito doação de elétrons do oxigênio. Só que na hora que eu estou na forma cíclica, eu vou para frequências mais altas, por quê? Porque o elétron ele consegue passar por todo o anel e doar mais elétrons para essa carbonila, assim como na amida cíclica. Lactona, lactama, esses dois grupos, tá? Quando é cíclico. Bom, passando um pouquinho mais, notem, três tipos de ésteres e ésteres conjugados, ou seja, tem uma dupla ligação. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ups. Bom, notem que na faixa de éster, um éster clássico, acetato, de butanoato de etila, 1738. Vamos dizer que isso aqui é um éster padrão.
Na hora que eu tenho o éster alfabeto saturado, o efeito da dupla diminuiu um pouco a frequência. Essa conjugação acontece aqui e acontece deste lado, tá? E muito próximo aqui no aromático, desses dois. Já, opa, se eu mudar para conjugação nesta porção da molécula, afeta bem mais. Olha, a frequência agora, ó, vamos imaginar aqui, ó, a dupla O, eu tenho ressonância com essa porção da molécula. E tenho ressonância também aqui. Então vamos dizer assim, essa ressonância aqui compete com essa daqui, tá? Na hora que eu somo os fatores para ficar ressonância só de um lado da molécula, isso favorece a vibração C-O. Como é que favorece? Ela mantém, ela doa mais elétrons que está indo para a frequência mais alta, tá? Então eu tenho o fator, ó, é diferente e o mesmo tipo. Entretanto, diferente, na porção diferente da molécula. Então, gente, em geral, a dupla O, eu vou ter todos esses fatores que vão governar as reações, os estiramentos, tá? O efeito de ressonância, então, mostrei ele anteriormente, ele está nessa porção da molécula e no éster. Então é muito, olha, tudo isso dá para se confundir na atribuição dos sinais. Por isso que nós temos outras técnicas e outros sinais para poder elucidar a estrutura a partir do infravermelho. Bom, então tudo isso, gente, é tabelado. Então essas tabelas nos auxiliam e às vezes até nos confundem um pouco. Olha, com relação ao tamanho do anel, eu tenho que, quanto menor o anel, vai indo para a frequência mais alta, o estiramento. Conjugação alfabeto saturada. Vai indo também, no caso, em relação aqui, nós estamos falando só de ciclo. Então, no ciclo, o efeito é diferente daquele ciclo que a gente tem na cadeia aberta. No ciclo, eu tenho um movimento de elétrons, mesmo não sendo aromático, circular. Então, isso faz com que, em geral, o estiramento C-O aumente a frequência. Tá? Vai ficar mais deslocado, mais longe de 1700, 1690, tá? Diferente do sistema aberto. Bom, passando um pouquinho para vibrações inativas no infravermelho. Gente, lembra que eu falei sobre compostos que são simétricos, que o momento de polo notem, para compostos simétricos, se eu pegar o estiramento da ligação C-O, ele vai desaparecer. C-C, ele vai desaparecer. O estiramento da ligação C-C na região de 1600, muitas vezes é mais fácil olhar pelo próprio espectro. Notem. Aqui, ó, nessa região, é uma banda pequena de estiramento da ligação C-C. Tá? Essa molécula não é simétrica. Notem. Essa porção da molécula é diferente dessa porção da molécula. Então eu tenho um pequeno estiramento aqui, diferente. Já se eu pego a molécula simétrica, esse estiramento desaparece. Tá? Nota, não tem nada nessa região. Então são outros estiramentos. Tá? Só para ter uma ideia. Lembra que eu falei, olha, nessa região de 3000, é o estiramento da ligação CH. Tá? Eu vou aproveitar esse espectro para falar um pouquinho mais sobre outras coisas. O estiramento da ligação CH de carbono sp3 são esses daqui, ó.
Então, olha só, CH, CH, CH2, CH3, são todas essas bandas intensas aqui, ó, que elas se somam e estão aqui. Então, tem CH para baixo de 1.300, para baixo de 3.000. Notem, aqui também. Estiramento da ligação CH. Quando eu tenho essas bandas de ligação CH, notem, se a SP3 está para baixo de 3.000. Se é de dupla, CH, 3.100, para cima de 3.020. Olha nesse caso aqui. Ó. Eu tenho uma ligação CH. Talvez seja esse piquinho aqui, ó. Tá? Só que, como eu tenho muitos outros sinais, às vezes dificulta a análise. Em alguns casos, é mais. Ó, tá vendo que sumiu se eu comparar o espectro, esse espectro, com o outro? Mas pode ser também uma sobreposição. Aqui nesse caso não vai ter mesmo. Tá? Já falando de CH, de duplo, ó, aqui é uma vibração de deformação axial. Aqui é uma vibração de deformação angular. Então, essas deformações angulares, para CH, CH2 e CH3, eles estão nessa região de 1400, 1420. Também não são bandas muito intensas. Já, se eu pegar a dupla, que tem esse movimento angular, cis e trans, eu vou ter lá em frequências bem mais baixas. E na cis, vai ser bem menos do que na trans. Eu não lembro se eu coloquei um exemplo aqui, tá? Notem, aqui, ó, região de 1.600, ó, C dupla O, olha a intensidade dela. Olha a C dupla C, tá? Então, elas são bem diferentes. Vamos comparar aqui, ó. Ligação OH, outra bem característica. Ela tem essa banda larga, intensa, às vezes é um pouco menor aqui, ó, tá? Olha NH. NH, ela é intensa, larga, só que ela tem mais do que uma de. Peraí, gente, que meu mouse tá meio ruim aqui. Olha a de CH para baixo de 3.000 e todas para baixo de 3.000, independente da molécula, e as de NH2. Então, olha, eu já começo a comparar. Ó. NH é desse tipo, OH é desse tipo. Problema: se eu tiver um NH2 e um OH na mesma molécula, às vezes eu vou conseguir ver mais o OH do que o NH2. Tá? Ô Zé, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala estiramento, você está se referindo à ligação? Sim, ó. Deixa eu voltar rapidamente aqui, ó. Na aula passada eu mostrei isso para vocês. Tem um. Aqui, ó. Quando eu falo de estirar, gente, por exemplo, eu estou. Imagine um elástico. Quando eu estou puxando as extremidades do elástico, eu estou estirando o elástico, certo? Então, seria esse movimento aqui, ó. Ou quando eu chamo de estiramento, a ligação aumenta e diminui. Isso é um movimento característico da molécula, tá? Então, eu tenho esse estiramento simétrico e o assimétrico. Aqui considerando que eu tenho dois átomos ligados ao carbono. Isso é muito comum em, por exemplo, estiramento CH
de um CH3? E simétrico, assimétrico. Quando eu falo de deformações angulares ou dobramento, olha, eu tenho que. Ele não está estirando a ligação. Ele está só movimentando. Tá? Lembra que eu falei com relação à energia do espectro eletromagnético relacionado à faixa do infravermelho? Então, esse movimento ele será detectado de acordo com a faixa de energia. E a faixa de energia está relacionado com a frequência. Tá? Então, na hora que eu incido a frequência na molécula, a energia na molécula, ela vai fazer ela vai ser absorvido por esse movimento ou por esse, tá? Por isso que essas regiões aqui, ó, são regiões do quê? De movimentos de dobramento ou de deformações angulares, que é a região para baixo de 1500, para baixo de 1400, e aqui os estiramentos das ligações são para regiões aonde de mais energia para acima de 1500, tá? Por isso que a gente fala de região de grupo funcional e de região de impressão digital da molécula. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Bom, voltando lá. Lembrando, gente, para análise de um espectro de infravermelho, muitas vezes eu não vou atribuir eu não vou atribuir o tipo da vibração para todos os sinais, porque às vezes eu não vou saber qual é o sinal. Eu não tenho certeza disso. Mas, principalmente para os mais característicos. Vocês que não têm experiência com infravermelho, ou eu vou falar para vocês que eu tenho uma certa experiência, mas também eu uso como ferramenta. Hoje em dia também é uma técnica que já tem outras técnicas muito melhores. Então eu vejo quais são as principais bandas do infravermelho. E não preciso ficar atribuindo tudo, tá? Bom, mas de qualquer maneira. Olha só. Então, digamos que eu tenho um grupo carbonilo, C dupla O. Como que eu vou atribuir se é um éster, se é um ácido carboxílico? Então, gente, primeiro, sei que tem C dupla O. Eu lembro quando eu era estudante, eu vi uma C dupla O e já ficava feliz. Por quê? Porque você bate o olho no espectro, você vai ver entre 1650 até 1800 uma C dupla O. Então ela vai me trazer muita informação. Já fiquei feliz. Agora, se eu tiver um ácido carboxílico, eu vou ter também uma banda presente em 3400 a 2400. Se eu não tiver, então não é um ácido carboxílico. Se eu não tiver o NH, uma banda média dupla em 3400, então também não tem NH. Se eu não tiver uma banda forte de 1300, que eu vou mostrar até essa banda para vocês, que é da C dupla O, não tiver presente, para éster em geral, não, desculpa, essa CO é da ligação oxigênio-carbono dessa daqui, para éster. Então, se eu não tiver essa banda, eu não é um éster. Anidrido. Lembra que a gente falou o grupo retirador de elétrons? Ela vai estar em 1810, vai ser o mais deslocado, muito diferente de
carbonila de aldeído de cetona, por exemplo. E aldeído também. Olha, eu tenho uma banda fraca da ligação CH em 2800. Eu nem estava lembrando muito dessa banda. Eu mostrei o benzaldeído aqui nessa figura. Olha, 2800. Vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, é, essas bandas aqui, gente, é do estiramento da ligação CH de aromático. Já bem embaixo aqui, ó, principalmente essa daqui, ó, da ligação CH, olha a diferença. Eu tenho aqui 3000. Eu tenho CH3 para baixo de 2800, que é bem aqui, ó. Eu não tenho CH SP3, tá? Então, essa ligação CH, nós temos vários tipos de, não só o estiramento, mas a deformação também angular, porque ela mexe no ângulo aqui, que mexe no estiramento, por isso que ela aparece de mais de uma forma, tá? Bom, mas isso, gente, é pegando tabela, livro e pegando essas informações, tá? Então, se eu não tenho nenhuma dessas bandas, eu posso dizer o quê? Que é uma cetona, tá? Então, quando eu pego e sei que tem uma carbonila, eu posso ir por exclusão, tirando as outras possibilidades. Olha, se eu não tenho uma carbonila, o que pode estar presente na minha molécula, que é característico de grupo funcional? Olha, se for um álcool alifático, aquela banda intensa em 3.400, 3.000, larga. E uma banda da ligação CO, lembra que a CO, tanto de éster quanto dessa ligação CO, 1.300 também é uma banda intensa. Se eu tiver uma banda, a banda de fenol, gente, ela é diferente da banda de OH. Ela é menos intensa, menos larga do que essa banda aqui. Depois a gente pode comparar isso. E também tem o mesmo tipo de banda entre 1.300 e 1.000. Tá? Se eu tenho a absorção NH, é aquelas que eu mostrei para vocês, de 3.400, que geralmente são duplas, um pouco largas, não tão largas quanto o OH. Tá? E sempre, aqui no caso, seria um éter. O éter vai ter a ausência dessas bandas em 3.400, mas com a presença da banda de 3.300. Então, na hora que você vai criando essa biblioteca na cabeça de bandas, nós vamos, vai ficando mais fácil de observar o espectro. Então, é fazer exercício. Tá? Eu vou fazer um exercício com vocês daqui a pouco. Gente, só me 10h40 já. Vou tentar passar um pouquinho mais rápido aqui. Outras bandas características, tá? Seria a banda C-dupla-C de anéis aromáticos, que eu vou abordar um pouquinho com vocês lá. Principalmente a vibração, a absorção do CH aromática, que é para cima de alifática, e a banda de C-dupla-C, que é em 1600. Em torno de 1600. Tem duas bandas ali que eu vou mostrar para vocês. Já no caso, essas duas, C-tripla-C, é uma absorção fraca, fina, em 2150. Nesta região, gente, só vai ter C-dupla-C, C-tripla-C e C-tripla-N, para nitrila. Então, geralmente não aparece mais nada. Isso também é uma banda muito característica, que bateu o olho no espectro, ela vai estar lá. Grupo nitro, sempre duas bandas fortes, entre 1600 e 530 e 1390 e 1000. Então, uma banda nessa região e outra banda nessa região. Lembrando que N dupla O, eu tenho a vibração do NO e tem de dois tipos de NO, tá? E hidrocarbonetos não vai aparecer nenhuma das anteriores,
lembrando que CH lá em 3.000, para baixo de 3.000, e também vou ter vibrações 1.300. Olha só, vamos pegar esse composto aqui, ó. Ligação CH-SP3 vai ter essa banda intensa, essas bandas intensas nessa região aqui. Então isso não vai. Já deformações angulares, aqui, ó, próximo de 1.000, um pouquinho acima de 1.400, tá? E se tiver CH3 na extremidade, vai ser esse piquinho aqui. Bom, gente, isso é uma molécula simples, simétrica, então ela fica um espectro simples. Com o aumento da complexidade, vai tendo um monte de vibração diferente. Por isso que vai prejudicando a análise do espectro, tá? Bom, olha, agora eu mudei para uma molécula que tem várias coisas. Olha, para baixo de 3.000, a ligação CH, tá? SP3. Notem que essa banda intensa aqui, ó, da ligação CH de dupla, tá? Eu só vou passar os principais, tá, gente? Se eu pegar aqui, ó, para cima de 3.000 não tem nada. Já aqui, ó, aparece a banda intensa. Lembrando, C dupla C, eu só tenho uma C dupla C aqui. Olha, nessa região aqui, ó, 1.600 da C dupla C. De aromático é diferente, tá, gente? E deformações angulares da ligação CH, lembra que falou 1.300 e pouco? Eu poderia falar de outras bandas aqui, mas não vou falar agora, tá? Olha essa molécula, esse aldeído. Ela tem tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Ligação CH-SP3 para baixo de 1.300, para baixo de 3.000. CH de aldeído, tá? Aí, no caso aqui, o estiramento já começa a se sobrepor também outros estiramentos de CH, que não é só um, muitas vezes. Principalmente, olha a C dupla O, que linda aqui no meio, aqui, ó. Então, esse estiramento aqui, ó, da C dupla O, ele é extremamente importante. E notem, ó, 1.600, 1.700, 1.730 e alguma coisa, sei lá, estou chutando aqui. Quando eu pego do equipamento direto, gente, nós temos os valores certinhos de cada banda, tá? Então não se preocupem aqui eu mais para mostrar. Aqui, 1.400. Essas bandas começam a ficar mais difícil de ver. Mas, ó, CH tem aqui 1.100, 1.200, 1.300, CH terminal. Da mesma forma que a gente mostrou esse CH3 aqui, tá? É atribuição, gente. Se está certo ou está errado, muitas vezes a gente não sabe muito bem. Deformação angular de ligação CH. Gente, como vai tendo deformações de mais de um grupo, elas vão, às vezes, se somando, tá? Porque tem várias deformações junto da molécula, tá? Então, a banda vai ficando mais intensa. Vocês vão vendo em compostos aromáticos, que a C dupla C, ela é mais intensa porque ela, no benzeno, por exemplo, tem 3 deformações iguais. Bom, olha só. Lembra que a gente falou da cis e da trans?
Ó, as duas têm deformações, tem deformações não, tem estiramento CH, SP3, tá? Se eu pegar o grupo CH3, lembra que a gente mostrou CH3? Provavelmente essa banda, se está atribuído, essa banda aqui. C dupla C, olha, quando eu tenho trans, ela fica mais próximo, o momento de polo dela é menor do que o da cis. Então, olha aqui em 1600 e pouco, a C dupla C. Já na trans, mal aparece. Mas o que eu quero mostrar aqui é a ligação de formação CH de cis e trans. Em cis em frequências menores e em trans frequências maiores. Dá para diferenciar. Ah, lembrando que tem outro CH3 aqui também, tem outras ligações CH. Tá? Bom, OH, álcool. Entre 1000 e 1300, a CO, intensa. Aqui, OH, característica larga, SP3. E outras bandas também que não vou comentar aqui, deformações angulares. O importante, ó, essa e essa. Aromático. Primeiro, tem CH. Ó, aqui eu tenho CH3, SP3, para baixo de 1300. CH para cima de 1300. Esta banda, C dupla C, essas bandas aqui, de aromático, tá? Que, como tem mais de um tipo de banda C dupla C, por conta que tem uma banda também que é monossubstituído, que nós vamos ver que é na região, só um minuto, essas duas bandas aqui, ó, são porque é anel monossubstituído, tá? Mas enfim, deixa eu fazer esse exercício com vocês. Que horas são? Então, tá dando para acompanhar, gente? Alguém me responde? Tá sim, Zé. Ó, o que importa é fazer o exercício. Toda vez que vocês forem fazer um exercício, vocês vão pegar as tabelas ou moléculas parecidas e tentar comparar. O livro, internet, mostra muito isso, tá? Então, olha só. Em uma reação de acilação de filocaptes com benzeno, leva à formação da cetofenona. Vocês fizeram esse mecanismo na química orgânica 1, vocês fizeram esse tipo de mecanismo. Não, na prática vocês não fizeram, mas para demonstrar a transformação, analise os dados do espectro de infravermelho e atribua as principais bandas para ambos e explique qual é a diferença entre os espectros. Olha o benzeno. De cara, quais são as principais bandas para essa molécula? Ela é simétrica e tem todos os carbonos iguais, então isso faz com que ajude a interpretação. Então é um espectro simples, tá? Então olha só, gente. O que chama atenção para vocês aí? Alguém quer falar?
Cri, cri, cri. Bom, essas bandas em 3.000, acima de 3.000, ó. 3.091, 3.072, 3.056. Vocês estão vendo aqui, ó, esse valor é a intensidade relativa, tá? Então, quando eu estou aqui, ó, 3.000, esse valor, quanto maior o valor, não, quanto menor o valor, mais próximo do zero aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, que a banda, essa banda maior aqui, ó, ela está em 3.056, eu acho. Não tô conseguindo. 3.036, ó, tá? Tem uma banda um pouquinho menor aqui, um pouquinho abaixo de 3.000, mas basicamente tudo acima de 3.000. Então, próximo aqui dos 50%, ó. 77, tá aqui, ó. É relativo a qual estiramento? Ligação CH. Esta banda intensa aqui, ó. Por que só tem uma banda intensa nessa região? Que é, esse é o estiramento da ligação C dupla C. Essa C dupla C é igual a essa, que é igual a essa, porque é um composto aromático. Eu tenho o que? Movimento de elétrons. Então o estiramento dela, o que seria menorzinho numa C dupla C comum, aqui ela se soma, tá? Então a frequência, a intensidade dela é maior, que é mais de uma. Essa banda aqui e essa daqui são bandas de deformações angulares fora do plano e no plano, tá? Vou colocar aqui. Ó. O que seria essa deformação angular no plano e fora do plano? Se eu pensar que o benzeno ele é planar e o hidrogênio deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Aqui, deixa eu pegar esse aqui. Ó, imagine o benzeno. Deixa eu ver se. Aqui eu estou olhando de frente para ele, certo? Tem essa ligação CH, certo? Então, tem todos esses CH. A vibração em 3.000 é do movimento do estiramento, ela fazendo assim. Quando eu pego ela, imagine um anel aromático deitado agora. Deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui para isso. Só um minuto, gente. Esse ChemDraw é diferente. Ah, gente, vocês querem o link do ChemDraw? Ah, não sei onde tá, gente. Bom. Alguém está me escutando? Sim. Bom, não sei como que eu vou representar isso. Mas, tá vendo aqui no plano da molécula? Imagine que esse plano da molécula, essa ligação CH, ela vai vir, por exemplo, essa daqui. Ela pode fazer um
um movimento angular para cá. Ó, esse é o estiramento CH. Está aumentando e diminuindo. Mas tem um movimento angular no plano da molécula. Mas tem um outro movimento que seria para frente e para trás, tá? Imagine que esse hidrogênio ele vem para frente, tá? E depois ele vai para não é esse que eu queria. Vai para trás. Lembra? Para frente e para trás, fora do plano, tá? E esse movimento faz com que tenha essas duas bandas, que é no plano e a fora do plano. Elas são intensas justamente porque o benzeno tem esses vários carbonos iguais. Mas o meu objetivo aqui é, sabendo, essas outras duas bandas aqui são umas bandas que elas chamam bandas de soma em inglês. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre ela, no caso do benzeno, não. Porque eu quero saber aqui, olha, se eu sei as principais bandas e vou comparar com o espectro do meu produto de reação, que seria a acetofenona, é bem diferente, não é? E o que me salta aos olhos aqui, principalmente, o que não tem nesse espectro aqui? Olha, CH 1500. Essa eu sei que eu vou ter no produto. CH. Ó. Só que o que me salta ao olho é essa banda aqui, ó. Que eu vou colocar aqui, ó. Que é de C dupla O. Aí, ó. 1600, 1600 e... 80... vamos pegar aqui, ó. Os menores valores. 1686, tá? A ligação CH, de aromático. Os aromáticos agora não são iguais, então ela fica um pouquinho menos intensa e um pouquinho mais distribuída, porque a vibração é diferente agora. Tá? Aqui falando do CH. A C dupla C, essas bandas aqui, ó. Porque eu não tenho mais C dupla C tudo igual, ó. Ela tem um plano de simetria aqui, ó. Essa C dupla C aqui é igual a essa. Essa já é diferente dessa daqui. Mas essa é igual a essa. E essa é igual a essa. Então por isso que eu tenho mais bandas de C dupla C. Tá? Tem uma outra que é bem intensa, que é de cetona, ó, que é esta banda aqui, ó, que é da ligação C simples C com carbonila, tá? Que é essa banda aqui. Lembrando, a no plano tá aqui, a fora do plano, ela não está mais deslocada, não está tão chegando, né, 1600, 1700, ela está um pouquinho menor. E essas duas aqui, ó, é atribuída para anel monossubstituído, tá? Bom, comparando os espectros, o meu produto e o meu material de partida. Notem que é um espectro completamente diferente. Uma simples substituição na molécula. Então, essa comparação, gente, é extremamente importante para a gente começar a entender o espectro de infravermelho. Tá? Eu vou montando o quebra-cabeça. E. Ops. Deu para entender a diferença, a transformação, gente? Deu.
Bom, gente, deu 11 horas, que é o que a gente está estipulado. Eu vou agora, semana que vem, passar para. Começar a colocar material essa semana de exercícios. O que for valendo nota, eu vou. é, eu vou colocar, ó, vale nota, eu quero que me entreguem tal data, tá? Deixa eu... Livros, a Luísa perguntou. Gente, tem muito livro, muito material na internet. Eu estou usando esse livro, eu uso um pouco, eu gosto. É um livro em português, um professor lá da UFMG, ele era de Viçosa, agora da UFMG, para infravermelho. É que eu tenho ele, eu acho que eu ganhei esse livro. Ele está em português, mas tem identificação de compostos orgânicos. Identi... Ah, qual que é o nome do livro? Vocês estão olhando aí, né? Tudo que eu estou fazendo. Esse. Esse é o melhor livro que tem, que é o Silverstein, tá? Esse é o livro que... Deixa eu parar a apresentação aqui. Você não tem ele em PDF para colocar Então, disponível para pode gente, ser não? que eu consiga. Eu acho que eu tenho. Ele é fácil de conseguir, tá? Mas, de qualquer maneira, deixa eu falar que eu falei. Deixa eu achar um negócio aqui para vocês, que é o Kendall. Gente, eu peguei o Kendall. Vocês vão precisar. É bom vocês terem, brincarem com ele. Eu peguei nesse link. É só você colocar via o seu Facebook, compartilhar lá, entrar por ele. Você pode colocar a publicação invisível lá, para ninguém ver. Se consegue ele, vamos dizer assim, sem ser pirata. Pirata tem. Se você, Luísa, se você pedir pro Oi. China, Eu tenho já. mas eu pegar o link, pessoal, não sei, para baixar. Esse Tá. aqui tá de graça, eu tô usando ele. Mas se o pessoal quiser o crack dele, tem que falar com o China. Tá, eu vou pedir pra ele mandar pro pessoal. Bom, você pode pegar qualquer. No Solomons tem sobre infravermelho. Qualquer livro de química orgânica, às vezes tem um capítulo sobre infravermelho. É um pouco mais simples, mas tem lá. Mas se vocês colocarem no Google também tabelas de absorção de infravermelho, vocês vão ter muita informação, tá? Eu vou ver se eu consigo o livro em PDF. Não lembro, mas o problema do livro em PDF é que muitas vezes ele está em inglês, não é o em português. Mas eu vou dar uma vasculhada no que eu tenho já aqui no meu computador de livro e tento passar para vocês. Gente, infravermelho é fazer exercício. Assim, métodos espectrométricos é fazer o exercício e ir montando as peças. É um quebra-cabeça. Você tem informações e cada informação é importante para vocês fazerem. E o comparativo. Olha, se eu tenho a fórmula molecular e tem algumas informações, eu vou começar a dar alguns exercícios que vocês vão começar a montar, mas vão dando uma olhada no espectro, se familiarizando. Tem exercício no livro também, tá? Ver se mais tardar até sexta eu consigo colocar bastante coisa para vocês lá. Mais alguma coisa, gente? Deu para entender a aula? Tá dando para entender? Ah, sim, professor, tranquilo. Como é que tá com relação a
a não só a minha aula, mas a aula de outros professores, não precisa falar nome, não. Vocês estão conseguindo entender, gente? Sim. Essa realidade nova, dá um feedback para mim aí. Vai, eu tô gostando. Pra mim tá indo tranquilo. Uma bosta. Um lixo. Se eu pudesse, eu nunca teria feito. Eu tô surtando todos os dias da minha vida, mas é isso aí. Cada um tem uma realidade diferente, eu acho. Assim, mas explica para nós aí. Gente, tem muito professor se esforçando para fazer um bom material. É difícil, gente, gravar, tal. E eu vou até parar de gravar aqui porque já deu, né? Eu vou editar esse tá uma bosta, Letícia.